Amém, queridos irmãos? Chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. O título da quarta-feira, Receber e transmitir fielmente a palavra. O versículo é 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado pela riqueza da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tua abundante graça e Tua misericórdia, que é por ela que nós não somos consumidos. Tua misericórdia tem sido presente na nossa vida. Tua graça tem sido dispensada a nós diariamente como um rio que flui direto do Seu trono. Por isso, Senhor, nós humildemente Te rogamos cada dia. Senhor, supre-nos, corrige-nos, direciona-nos na Tua vontade. Não permita de modo nenhum, Senhor, que nós desviemos do Teu caminho, daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Pelo contrário, tem misericórdia de nós. Que a Tua palavra, Senhor, nos guie em todos os momentos da nossa vida. Não permita, Senhor, que Satanás, através dos seus ardis, nos engane. Não permita, Senhor, que caiamos nas armadilhas do inimigo. Pelo contrário, que nossos olhos estejam sempre postos em Ti. E obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. De fato, o Senhor tem sido misericordioso e gracioso com cada um de nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa quarta-feira, Receber e transmitir fielmente a palavra. Eu vou ler aqui os 3 primeiros parágrafos do Alimento Diário, página 61, começando no primeiro. Paulo enfrentou muitos ataques contra o seu ministério. É o que acontece com quem fala por Deus. Satanás sempre tenta tornar confuso o falar único do Senhor. Deus não tem apenas uma boca em seu corpo, há uma boca coletiva, mas ela começa com um canal, como se lê em Apocalipse. Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus quer dar revelação a seus servos para que eles profetizem nas igrejas. Tais servos são a boca coletiva no corpo de Cristo. Entretanto, essa revelação foi dada por intermédio de uma pessoa, o apóstolo João. Deus deu revelação a seus servos por meio de João e eles transmitiram à igreja o que João recebeu de Deus. É assim que Deus age para que haja um só falar, uma só direção, sem confusão. Há vários profetas na igreja, eles constituem a boca coletiva do corpo de Cristo, mas não falam qualquer coisa nem sua própria palavra. Paulo disse a Timóteo, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo era o canal naquela época, ele falava a palavra profética, ou seja, transmitia aquilo que recebia de Deus, e pediu que Timóteo encontrasse homens fiéis para transmitir essa palavra fielmente. Nada deve ser inventado, filtrado, mudado ou acrescentado. Muito bem, irmãos, essa questão do falar partindo do Senhor Jesus, em Hebreus, o escritor de Hebreus nos mostra que o Pai, ele fala pelo Filho, e o Filho não deixou nada escrito de suas mãos enquanto ele esteve no seu ministério terreno. Se você reparar, irmãos, o Senhor não deixou nada escrito. Então, quer dizer, ele usou e continua usando os seus canais. Então, ele usou os seus canais, Pedro, João, para os evangelhos, Mateus, Marcos, e eles escreveram inspirados pelo Espírito. Depois veio Paulo, em Colossenses, salvo engano, 1:25, a gente vê que Paulo, parte do ministério de Paulo era o ministério de completar a palavra de Deus. O que é completar a palavra de Deus? É que ele receberia revelação, então, para principalmente a visão da economia neotestamentária de Deus, o que ele fez nas suas epístolas. Agora, não é porque outras cartas de Paulo vamos dizer assim, não entraram na Bíblia, não se tornaram parte da Bíblia, que elas não são a palavra de Deus, principalmente a palavra de direção de Deus.
Paulo, ele, por exemplo, ele escreveu, a gente vê no final de Colossenses, ele mencionando a carta à igreja dos Laodicenses. Quer dizer, essa carta, irmãos, talvez, veja, isso sou eu que estou falando, talvez já tenha o mesmo indício, o mesmo princípio do que o próprio Senhor escreveu para a igreja em Laodiceia, lá no final, ali na última carta das 7 cartas em Apocalipse 2 e 3. Isso sou eu que estou falando, veja só. Então eu estou só querendo te dar um exemplo. Quer dizer, Paulo, irmãos, ele detinha a palavra profética, assim como Pedro. Aliás, o próprio Pedro, na sua segunda epístola, ele faz menção de Paulo. Ele diz assim, 2 Pedro 3, versículo 15: entende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu já falei isso uma vez, irmão, sabedoria não é algo que nós... Essa sabedoria bíblica que está sendo falada não é algo que nós temos, não é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria que vem do alto. Paulo, ele diz que a nossa sabedoria, ela é Cristo. Cristo se tornou a nossa sabedoria. Então, quando se fala, aqui Pedro diz, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ele está falando da revelação que o Pai deu a Paulo a respeito de Cristo. Na verdade, o próprio Cristo que foi dado a Paulo. Então, baseado nisso, Paulo escreveu todas as suas epístolas. Quando Paulo compartilhava, você vê em Atos, ele compartilhava nas igrejas, ele falava a palavra de Deus. Ali naquela época, era a palavra profética. Então, as epístolas que nós temos na Bíblia são logos, é a palavra de Deus. O que não quer dizer que quando Paulo falava e não foi escrito, Paulo não estava falando por Deus. E aí é a palavra profética. O que ele fazia? Ele falava para dar a direção. Muitas vezes, e você vê isso nas epístolas também, era para corrigir os erros que, se não fossem falados, a igreja não ia perceber, talvez pela pouca maturidade. E quando entrava um outro falar, e muitas vezes um falar em oposição a isso, causava confusão. E é isso, irmãos, que Satanás usa até hoje para causar confusão e divisão no corpo de Cristo. Outros falares, outras direções. Então, um vai para a esquerda, outro vai para a direita, outro vai para trás, outro vai para frente. Então, são diversas direções. No fim, o que o corpo de Cristo acaba fazendo, ao invés de convergir, quer dizer, ser encabeçado em Cristo, está divergindo, está saindo, está cada um para um lado. Por quê? Veja, por exemplo, os coríntios, eles eram imaturos, irmãos. Então, no começo da epístola aos Coríntios, o que Paulo tratou? Ele tratou os partidos. E de onde vinham os partidos na igreja? As divisões ali na igreja? Vinham de um dizer, eu sou de Pedro. O que quer dizer? Eu vou seguir só o ensinamento de Pedro. Eu sou de Paulo. Eu vou seguir só o ensinamento de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu vou seguir só Apolo. E aí, irmãos, o que acontecia? Quem levantou a igreja em Corinto foi o apóstolo Paulo. Então ele fala para eles na segunda epístola, eu sou o apóstolo para vocês. O que ele queria dizer? Sigam essa palavra que eu estou dando para vocês e vocês vão ter a direção que Deus deu para mim. Isso não tira, irmãos, a nossa liberdade individual e principalmente o fato de o Senhor falar conosco individualmente também. Muitas vezes você vai perceber na sua experiência, quando o Senhor fala com você, Ele te dá uma direção para a sua vida, para a sua família, Ele alimenta você, mas Ele não dá a direção para você a respeito, por exemplo, da igreja. Ele não dá, porque imagina, Ele dá a direção para você, aí vem um outro irmão e fala assim, não, mas Deus deu a direção para mim também. Aí vem um terceiro irmão e fala, não, mas a direção que Deus deu para mim a respeito da igreja é outra direção. Você vê a confusão está armada. E quando Paulo fala sobre profetizar aos coríntios, ele cita, ele fala, ó, faz um após o outro, veio revelação para um, o outro senta, porque Deus não é Deus de confusão. Então, irmãos, nós todos podemos profetizar. Nós todos, irmãos, temos a unção que nos guia.
E essa unção, ela vai nos dar experiência, ela vai nos alimentar com a palavra. Nós vamos ter muitas coisas para compartilhar da palavra. Mas perceba, quando Paulo escreve as epístolas, quando Paulo fala, ele está fazendo o quê? Ele está dando a direção. É isso. João é um exemplo que nós vimos hoje no Alimento Diário. João, irmãos, o Senhor deu a revelação, notificou João através do anjo, e essa visão, irmãos, era uma visão conclusiva. Veja, é algo que Deus não deu para Paulo, Deus deu após a morte de Paulo para o apóstolo João. Então era uma visão conclusiva de tudo. Ali você vê algo que o próprio Paulo não tinha mencionado nas suas epístolas. Você não vê Paulo dizendo que o Senhor é o alfa e o ômega. Você não vê Paulo falando, mencionando os 7 espíritos. E veja os escritos de João, se você notar, tanto o evangelho quanto as suas epístolas, elas terminam com o quê? Elas terminam, qual que é o resultado? O que elas produzem? E também o ministério de Paulo, na verdade, não é? Como nós vamos ver essa semana com Filemão. O que produz? O resultado é o amor. Então você vê no final de João, capítulo 21, você tem o Senhor falando para Pedro: Pedro, você me ama? Então se você me ama, Pedro, você precisa cuidar, né? Apacentar cordeiro, ovelha. Você vê o apóstolo João, em várias vezes no seu evangelho também, falando o que o Senhor falou: eu dou um novo mandamento para vocês. Ele fala que vos ameis uns aos outros. Ele fala em João 13, ele fala mais à frente, salvo engano João 15 também, mais à frente. Depois na epístola, novamente, irmãos. Agora veja, isso não quer dizer que aí Deus vai falar e Satanás, ele vai ficar parado ouvindo e vendo as coisas acontecerem. Não. Infelizmente, irmãos, Satanás ele vai usar concorrência, vai usar tudo que ele puder para desqualificar essa palavra que tem chegado a nós. Um grande exemplo disso, irmãos, é o que acontece com o próprio João. Se você vai lá em 3 João, a 3ª epístola de João, veja bem o que está acontecendo. Por causa do tempo eu não tenho muito como falar sobre isso, mas perceba o seguinte: o que hoje tem sido falado abundantemente para nós? A questão do evangelho, de nós sairmos às ruas, de nós contactarmos as pessoas, de nós salvarmos as pessoas, de nós trazermos as pessoas para ser edificadas junto conosco, e essa questão do tecido de amor, certo? Então veja, é o resultado do falar de Deus. Então eu sempre digo o seguinte, irmão: se você tem dúvida, se você conhece a palavra de Deus, quando uma pessoa fala a palavra de Deus, você percebe, isso aqui é a palavra de Deus. E quando a pessoa não fala, agora o que você não pode ser enganado como Eva foi. Então veja, chegando no final, na conclusão ali da Bíblia, dos escritos, o que sobra, entre aspas, não é? Na verdade não é o que sobra, perdão, é o que produz. É o amor que vem da palavra. Lembra o que é falado para a igreja em Éfeso? Eu tenho, porém, contra ti, vocês têm muita perseverança, mas eu tenho, porém, contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. O primeiro amor, irmãos, é o que nos move a fazer todas as coisas. O primeiro amor é o que nos... O que o Senhor falou para Pedro? Pedro, tu me amas, então apacenta, pastoreia, entende, irmão? E por que acaba o primeiro amor? Por causa da falta da palavra saudável, da palavra correta. Mesmo tendo a Bíblia, irmãos, se nós formos enganados quanto ao conteúdo da Bíblia, se nós não formos levados à Bíblia, se nós não tivermos esse amor à palavra de Deus, e principalmente se nós não tivermos a direção, nós vamos ficar rodando. Esse é o problema. Então, veja só, o que tem em 3 João? Se você começa a ler, você vai ver que João está falando sobre Gaio, sobre ele receber os irmãos e despedir os irmãos que estão fazendo o quê? Saindo para pregar o evangelho. Então é um sinal de que a igreja em Éfeso reagiu ao que o Senhor falou na carta em Apocalipse e percebeu, não dá para ficar só parado, só julgando se é apóstolo ou não, tendo perseverança. Nós precisamos pregar o evangelho. E pregar o evangelho, irmão, olha só, aquilo que Paulo já havia feito com eles muitos anos antes. Ele
quando ele chegou a Éfeso, ele fez na escola de Tirano, aquele centro missionário para enviar os irmãos. Daí, Epáfras levanta a igreja em Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Daí surge então Filemão em Colossos, Onésimo. Veja os frutos. Então eles perceberam, olha só, Paulo já fazia isso. Porque, veja, irmão, João não chegou para falar algo novo. Agora esqueçam tudo que Paulo falou, agora é a vez de vocês ouvirem o que eu tenho para falar. Não! Inclusive João vai para Éfeso depois que ele sai de Patmos. Para quê? Para continuar o que Paulo falou, porque é um sobre as costas dos outros. E aí, ele, com o seu ministério, lógico, com aquilo que Deus lhe deu, ele incentiva, através da palavra profética que agora estava com ele incentiva os irmãos a sair para pregar o evangelho. Então veja o resultado, irmãos, veja o que Deus está falando para nós. Então o final dos escritos de João, que é o ministério conclusivo, o Senhor tem repetido entre aspas, né? O Senhor tem nos dado hoje. Por isso eu digo, ouça a palavra, ore ao Senhor e você vai perceber se a palavra é de Deus ou não. Só que, veja só, o que acontece também aqui no final, na terceira epístola. João fala o seguinte, versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja. Quer dizer, João escrevendo à igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Quer dizer, João escreveu algo, mas esse Diótrefes, que era alguém que gostava de exercer a primazia, gostava da posição, ele, irmãos, não permitia que a palavra do apóstolo João chegasse à igreja. Então, sempre Satanás ele vai levantar situações para que a palavra de Deus não chegue à igreja. E aqui, irmãos, não ficou registrado o que João escreveu, mas você tem dúvida que é a palavra de Deus? Entende isso? Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja, irmãos. Então, naquela época tinha isso. Antigamente tinha isso. Hoje tem isso. No futuro vai ter isso. Por quê? Porque sempre Satanás ele vai arranjar uma maneira, irmãos, de tentar barrar essa comunhão que há entre a palavra de Deus, os apóstolos, os profetas, a igreja, num ciclo, ou num círculo, como você preferir, no ciclo que Paulo apresenta em Efésios 4. Ele mesmo, o cabeça, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de que os santos sejam aperfeiçoados para o ministério, para a obra do ministério. Ou seja, os santos, todos os irmãos, sejam aperfeiçoados, para eles exercerem o que Deus lhes deu. Então, se eu falo assim, não, hoje Deus não faz mais isso, então eu preciso rasgar Efésios 4. Você entende, irmão? Se foi o próprio cabeça que percebeu, aqui eu preciso fazer uma ligação, porque senão, olha que a palavra sai do trono, até ela chegar, ela vai chegar distorcida. Então eu preciso dar homens dons de presente à igreja, homens como dons, para que eles auxiliem todos os irmãos a não acontecer o que Pedro fala que estava acontecendo com a palavra de Paulo. O que Pedro fala? Voltando para 2 Pedro 3,15, ele fala que muitos, aliás, 15 não, versículo 16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então veja, deturpava a palavra de Paulo, que naquela época era a palavra profética para eles, e deturpavam a Bíblia também, as escrituras também. Então, irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor todos os dias e perceber, irmãos, quanto mais você conhece o Senhor, mais você sabe, você conhece
aquilo que é a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, aquilo que não sai. Então eu repito, nesse final de era, irmãos, veja, o Senhor tem nos dado uma palavra de direção, e essa palavra de direção é para o final da era. E ela tem nos mostrado, tem nos levado, assim como você vê em 3 João, a sair, pregar o evangelho, levar a palavra às pessoas, e também ao que? A esse tecido de amor, onde nós somos edificados uns com os outros. Por isso vamos dar valor ao que o Senhor tem nos falado, para não acontecer, irmão, de chegando na volta do Senhor, você olhar para o Senhor e Ele falar, olha, eu te dei tudo que você precisava, mas você não aproveitou. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.